Boa noite, irmãos, boa noite, irmã, boa noite, amigo, boa noite, você que está ligado comigo aqui pela comunidade ponto oficial, ok? Comunidade Realbote ponto oficial. Prazer imenso entrar na sua casa agora, você que está ligado conosco no Santo Culto, no seu lar. Espero que você tenha tido uma semana boa, uma semana traquejada, arrumada, toda organizada. Ontem nós tivemos dois momentos especiais. Primeiro, com as crianças da igreja, né? Pudemos tirar um tempo bom, um tempo tremendo, um tempo de comunhão com as crianças. Desafiamos as crianças a lerem o livro de Salmos, são 150 capítulos. Que coisa, né? E alguns se propuseram a ler no mínimo 5 capítulos para poder ler em 30 dias os 150 capítulos de Salmos. Outros vão ler 9, outros vão ler 10. Para você ver que as nossas crianças estão lendo mais que os adultos, viu? Olha para você ver aí. São pequenos discípulos que nós estamos desafiando a crescer, a avançar, a entender, a compreender, a ler e absorver e compreender a palavra de Deus. Então eles estarão nesse projeto e nesse propósito. E ontem, depois da reunião com as crianças, tivemos a reunião com os jovens. Pudemos falar aos seus corações num momento muito especial com a turma toda. E agora, começando o nosso culto, é de extrema importância que eu e você estejamos focados na oração. Nesse instante, nesse momento para poder buscar ao Senhor, falar com o Senhor. E se você porventura esteja em casa, ou está em casa, ou aonde você esteja agora, está angustiado, está oprimido, está com o coração apertado, é hora de orar, porque a oração, ela tira a opressão, tira o peso da alma, tira o peso do espírito, tira o peso dos ombros. Por isso agora é momento de oração. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E vamos orar agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora e ore comigo em nome do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor mais uma vez. Senhor, quando eu observo as pessoas orando em vários lugares, seja na igreja, no grupo de oração, numa reunião, quando elas vão orar, elas dizem o seguinte: nós vamos entrar agora na presença de Deus. Nós vamos entrar agora diante da face de Deus. Senhor, a tua palavra diz que o seu Espírito não nos deixa, não nos abandona. O teu Espírito está o tempo inteiro conosco. Isso está escrito lá no capítulo 14 do livro de João. O Espírito Santo, que o mundo não pode ver, nem o conhece, mas nós o vemos e o conhecemos porque ele habita em nós e está em nós. Então, Senhor, se o Senhor habita em nós, como é que eu vou entrar na sua presença? Eu apenas digo, ó Deus, que nós estamos mais uma vez continuando a estar na sua presença. Porque quando estávamos em casa, estávamos na sua presença, vindo para cá, estávamos na sua presença. E agora nós estamos aqui no templo da comunidade cristã Realbote, na sua presença. E esta pessoa que está aí em casa, quando ela estava lendo a Bíblia, estava na sua presença. Quando estava ouvindo o louvor, estava na sua presença. Quando estava assistindo a programação da TV, ainda que seja secular, mas ela estava na sua presença. Quando estava nas suas refeições, estava na sua presença. E agora, Senhor, elas continuam na sua presença. Não há dúvida a respeito disso. Por isso, ó Deus, diante do Senhor, eu quero te pedir agora que o teu Espírito possa ir e entrar de uma maneira mais viva, mais vigorosa, com poder e unção na casa de cada um. Além daquela unção que eles já têm, além da unção que já possuem, além da graça do Senhor que já está sobre eles, nessa noite eu te peço, derrama uma porção nova, derrama um momento novo, a graça nova.
Que o espírito de cada pessoa agora seja tocado, seja recreado, seja fortalecido, seja animado, seja levantado, seja colocado de pé. E aquele que está angustiado, aquele que está oprimido, desde já eu repreendo essa angústia, repreendo esta opressão. Que o peso dos seus ombros seja arrancado, seja retirado agora. Que o peso do seu coração seja retirado agora. Que o peso da sua alma, do seu espírito seja retirado agora. E que a leveza do Espírito Santo te tome, te encha, te toque. E te deixe livre, te deixe em paz, te deixe cheio para louvar, para adorar, para ministrar e para receber a santa palavra. Senhor, e em especial agora, eu quero orar, ó Deus, pela Rebeca, filha da irmã Márcia. Ela está hospitalizada, Senhor, está internada já há alguns dias. Não é Covid-19, ó Deus, mas ela tem enfrentado umas batalhas, meu Pai, pessoais naquele hospital. Senhor, eu quero orar por ela agora. Eu quero conclamar a igreja a orar pela Rebeca, Deus. E junto nós dizemos agora que o anjo do Senhor possa visitá-la agora, e que a Rebeca seja curada, seja restaurada, seja liberta agora. E que esta semana, ó Deus, ela receba alta daquele hospital, lá no São Rafael, ó Deus. E encontra com Rebeca, Senhor. Nós clamamos pela vida de Rebeca, intercedemos pela vida dela e te pedimos, ó Deus, restaura-lhe a saúde. Restaura-lhe a saúde física, restaura-lhe a saúde emocional. Que a vitória do Senhor a alcance agora. É isso que eu te peço em nome de Jesus. E eu oro ainda, meu Pai, por todos aqueles que estão nos ouvindo agora, que estiveram, Senhor, debaixo de tribulação essa semana, debaixo da incerteza do seu trabalho, do seu emprego, aqueles que estão desempregados agora. Que o teu Espírito possa abrir portas e dar saídas agora, meu Pai, arrumando empregos. E que salário entre nessas casas, nestas famílias. É isso que nós te pedimos, é isso que queremos, é isso que profetizamos. E fala conosco agora, Senhor. Nós vamos te louvar, vamos te adorar, te bendizer, e logo após ministraremos a palavra. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Ficou lindo. Agora você limpou o sapato. Amanheceu, nada pesquei, parecia que era apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura,
sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar, Deus contemplou teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Este cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Você crê nisso? Fala aí, coloca a mão no seu coração e fala: eu sei que Deus vai me honrar. Amém? Porque Ele está sempre conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Declaro, também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei, declare. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.
mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. porque tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que te amam. Do início, vamos cantar mais uma vez, aleluia. Eu sei que sempre estás comigo. Declaro isso de todo o seu coração. Declare. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas eu preciso, Senhor, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti, porque tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você ama o Senhor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Levante suas mãos, você que está em sua casa. Mesmo assim você é capaz de adorar ao Senhor, de profetizar a vitória dele sobre a tua vida. Que você possa levantar as suas mãos e declarar junto que tudo você vai entregar na mão do Senhor. A tua preocupação, a tua ansiedade, entrega no mão do Senhor, que Ele vai nos honrar em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos e cante conosco mais uma vez. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo
entregarei. Você entrega? Tudo entrei. Começa a entregar agora então, Senhor. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita, louvor gostoso, meu Deus. Que coisa boa. Quando cantamos na presença do Senhor, né, ministramos na presença do Senhor, nossa alma se enche, nosso espírito dilata e então essa presença maravilhosa vem sobre as nossas vidas, né? Que coisa boa. E hoje eu quero desafiar você com uma ministração dizendo: na adversidade se abre oportunidade. Então eu quero trazer com muita clareza essa noite para você, meu amigo, minha amiga, você que está aqui conectado conosco nesse momento, nesse culto de adoração ao Senhor, no momento em que você separou um momento para estar com o Pai. Como o bispo no começo já iniciou nossa reunião dizendo, se o Senhor está conosco, dentro de nós, habita dentro de nós, nós carregamos essa presença. E quando nós nos reunimos, quando nós nos conectamos, a palavra do Senhor diz bem claro, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali no meu nome, eu ali estarei. Então ele diz também que além de estar dentro de nós, ele vai trazer uma visitação fora de nós. E não só para abençoar as pessoas que estão conosco, mas também nos abençoar. Então eu gostaria que você abrisse a palavra em 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Segunda Reis, capítulo 5, verso 1. Fala algo maravilhoso. Aqui tem uma história que possivelmente você já deve ter ouvido 1 milhão de pregações sobre esse tema, que conta a história de como Naamã ficou sabendo que havia uma palavra profética na terra de Israel e como ele fez para buscar a cura, a forma como que ele correu atrás da oportunidade que tinha na vida dele, que era a oportunidade de ser curado. Então eu quero que você agora juntamente comigo feche os seus olhos, aí onde você está, que você aquiete seu espírito para que a palavra entre e encontre no seu coração terra fértil. Senhor Jesus, nós oramos mais uma vez ao Senhor pedindo que a Tua palavra entre nos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor Deus, nasça, frutifique. Nos leve, Deus, a um novo entendimento dos desafios que o Senhor tem para nós. É isso que eu te peço essa noite, em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 5, verso 1, diz assim: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, havia levado presa da terra de Israel uma menina, uma pequena menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em... pois este o curaria da sua lepra. Olha que coisa maravilhosa. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo:
Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Aí no verso 5, respondeu o Senhor da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem a fim que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir ter comigo, e saberás que há profeta em Israel. Aqui no primeiro momento dessa passagem que eu quero trazer para vocês, que está contando aqui a história de Naamã, um homem valioso para o rei da Síria, um homem valente, um homem guerreiro, um homem que tinha conquistado muitas terras para o rei da Síria, um homem de extremo valor e confiança do rei. Mas este homem que basicamente tinha tudo, tinha muita riqueza, tinha fama, tinha prosperidade, tinha uma família, tinha prominência no reino, era um homem honrado, era um homem ovacionado, mas ele tinha algo ali que o feria profundamente. Porque Naamã sabia que, apesar de toda aquela riqueza, sabia que toda aquela pompa que estava sobre ele, que toda aquela glória que estava sobre ele, né, no íntimo denunciava a fragilidade do homem chamado Naamã. Denunciava a fragilidade da humanidade de Naamã. Quando ele tirava todos os seus aparatos de guerra, toda a sua vestimenta, né, real ou de guerra, quando ele estava no escondido da sua casa, ele tinha que dar conta das feridas que causava dores, causava sofrimento, causava mau cheiro. E Naamã sabia que a lepra dele estava evoluindo. E sabia que daqui a um tempo ele teria que ser tirado do meio do povo. Que ele já deveria ter sido tirado do meio do povo. Mas ele escondia a doença que ele tinha. Porque todos nós sabemos que a lepra é altamente contagiosa. Nós sabemos que se as pessoas soubessem que Naamã era leproso, essas pessoas se afastariam dele. Ele não teria mais contato social. Ele não teria mais pessoas visitando a sua casa. Ele não poderia estar mais visitando o rei. Mas ele escondia a sua doença. Ele escondia a sua dor. Ele confiava no rei. E confiava nos servos da casa dele. E num desses momentos em que ele tirou os seus aparatos, a menina observava e via. Via os panos, via as ataduras que envolvia a doença de Naamã. E a menina, quando ela olhou aquilo, ela pensou: meu Deus, que sofrimento está vivendo Naamã. Mas apesar de ser cativa, ela foi tirada dos seus pais, ela foi tirada da sua terra, ela estava numa casa que ela não queria estar, ela estava junto de um povo que não era o povo dela, mas ela tinha uma fé fervorosa no homem de Deus chamado Eliseu. E ela sabia e ela era temente ao Senhor, porque ela conhecia as histórias dos profetas, conhecia as visitações de Deus sobre a terra de Israel. Ela conhecia.
E quando ela viu aquele homem envolto daquele sofrimento, ela não pensou duas vezes. Ela podia muito bem ter se calado ali diante daquela situação e ter deixado o sofrimento seguir adiante. E esse sofrimento poderia levar a vida de Naamã. E Naamã sabia que seria uma morte lenta, dolorosa e sofrida. Ele sabia. Mas a menina, quando olhou para o homem, ela disse com grande expectativa na fala. Ela falou com muito entusiasmo. Ela disse: oxalá que o meu Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria. Lá há um homem de Deus, lá há a palavra de Deus, lá há o poder de Deus. E todos aqueles que procuram a palavra de Deus, o poder de Deus, essas pessoas têm respostas. E aquela menina com encantamento, com fé, com alegria no seu coração, apesar das adversidades, ela viu ali uma oportunidade. Eu tenho certeza que aquela menina não seria mais vista como aquela cativa somente que veio de Israel. Mas aquela menina seria vista pela sua senhora e também pelos olhos de Naamã como alguém especial, como alguém confiável, como alguém que precisava ser cuidada, como alguém que precisava ser amparada. Eu duvido que a partir daquele momento aquela menina foi criada como qualquer uma das outras criadas que estava na terra ou naquela casa. Mas a partir daquela adversidade abriu-se uma oportunidade de Naamã e a senhora esposa de Naamã olhar aquela menina como a menina que anunciava a palavra de Deus. E ali ela foi considerada especial. E não só ela teve mudada a visão que tinham dela, como eles deram crédito àquilo que for anunciado por aquela menina. No verso 4, bem claramente, a Bíblia fala: então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então, Naamã chegou ali para o rei da Síria e também testemunhou, dizendo: na terra de Israel há a palavra profética. Na terra de Israel há um homem que anuncia a palavra, o profeta. Ali Deus fala com os homens, ali o Senhor age através dos homens. E então, não só o encantamento da menina encantou a mulher, como encantou Naamã, como também encantou o rei da Síria. Tanto é verdade que de imediato, no verso 5 ele responde: e respondeu o Senhor da Síria: vai, anda. Ele não disse: vamos ver, vamos aguardar, vou sondar para ver que história é esta. Não, porque o rei da Síria era amigo de Naamã e sabia do sofrimento daquele homem. Tem certas coisas na minha vida e na sua vida que nós não podemos esperar para amanhã. Nós temos que fazer que é hoje. O tempo é hoje, é aqui, é agora, é esse momento. E ali o rei da Síria olhou para Naamã: meu filho, meu querido amigo, se levante, vá, ande, vá lá. Se lá tem a palavra, não fique no seu sofrimento. Se lá existe a verdade de Deus, não fique sozinho aí. E eu desafio você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo essa noite. Você tem ouvido falar que no Evangelho se cura. Você tem ouvido falar que no Evangelho tem palavra de salvação, tem palavra de transformação. Então se levante, não fique aonde você está. Vá buscar essa presença, corra atrás dessa presença. Ela pode alcançar a sua vida, ela vai mudar o seu destino, assim como foi com o destino de Naamã. Então no mesmo momento o rei disse: vai, anda. Enviarei uma carta ao rei. Já estava tudo programado, já estava na primeira conversa. Eles saíram dali com tudo planejado. Eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo. Olha aqui que eu quero ressaltar com vocês algo interessante. Foi, pois, e levou consigo 10
talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E não é roupa comum, não, é roupa festiva, onde tinha pedras, tinha diamantes, tinha ouro, eram roupas bordadas, eram roupas ricas de pedrarias, de rendas, eram roupas caríssimas. Mas eu quero pontuar para vocês que Naamã recebeu da mão do rei 10 talentos de prata, que correspondem a 34 quilos de prata. O quilo da prata hoje custa R$ 2.600. 34 quilos de prata equivale a R$ 88.400 só de prata. Quase R$ 100.000 só de prata. E 6.000 ciclos de ouro. 6.000 ciclos de ouro corresponde a 70 quilos de ouro. E 70 quilos de ouro, 1 quilo, equivale a R$ 118.000. Então, Naamã saiu dali, levando do cofre do rei R$ 88.400 de prata e levou também R$ 8.260.000 em ouro e mais 10 mudas de roupa. Daí dá para entender por que Geazi ficou desesperado com aquela quantidade de riqueza que veio. Daí dá para entender por que Geazi ficou aborrecido quando o profeta não recebeu da mão de Naamã essa riqueza toda. Com isso na mão, eles nunca mais teriam nenhum problema financeiro na casa dos profetas. Se resolveria por completo toda a pobreza ou dificuldade que houvesse sobre eles. Porque só de ouro era 8 milhões de reais. Só de ouro. E junto com essa riqueza veio a carta. Agora eu quero que vocês notem. A menina viu na adversidade dela uma oportunidade e ela tomou posse dessa oportunidade. Ela anunciou e ela declarou o poder de Deus sobre a vida de Naamã. E ela, tenho certeza que ela saiu da condição de escrava para uma serva de confiança. Agora veja como o segundo protagonista dessa história recepciona a adversidade, a oportunidade, que foi o rei de Israel. Também levou ao rei de Israel a carta e que dizia: logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã. E não é qualquer homem, é meu servo, para que o cures da sua lepra. Aqui veio a adversidade. O rei não estava preparado para aquela situação. E eu quero dizer algo para você, meu irmão, minha irmã: ninguém está preparado para momento nenhum. Nós só saberemos se faremos certo ou errado no momento em que estivermos vivendo isto. Porque existem pessoas que precisam se preparar para o pior, e às vezes o pior nunca vem. Vamos aprender a viver o aqui e o agora com as pessoas que estão junto com você. Vamos aprender a fazer acontecer quando estamos vivos e acordados. E o rei de Israel não estava preparado para receber aquela carta. Ele não estava preparado para receber aquele desafio. E ele e o rei de Israel sabia que Eliseu era um homem que ministrava milagres. Ele sabia que Eliseu era um homem que tinha na boca a palavra profética, que quando ela falava, quando saía da boca do profeta, a palavra se cumpria. Ele sabia. Mas ele não conseguiu ver a oportunidade.
A menina viu a oportunidade e jogou sobre Eliseu a resposta. O rei estava com a oportunidade, ele podia ter jogado para Eliseu a resposta. Mas não, ele simplesmente se fechou dentro do seu sentimento de medo, dentro do seu sentimento de desespero, dentro do seu sentimento de angústia. Porque a palavra do Senhor diz bem claramente, veja como ele respondeu. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes. Em sinal de quê? De desespero, em sinal de angústia, em sinal de medo. E disse: sou eu Deus que possa matar ou vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim que eu o cure da sua lepra? Que coisa maluca é esta? Meu irmão, você não está sozinho nessa batalha. Quando o desafio chegar, não fique recepcionando você sozinho, mas jogue para aquele que pode responder. Se vier um desafio na sua vida, creia, você não está só. Jogue a responsabilidade para aquele que te enviou. O rei não conseguiu fazer isso. O rei de Israel não conseguiu. Ele achou que estava só. Ele achou que estava com um problema e não tinha mais o que se fazer para resolver aquela situação. E ele ainda diz mais: notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Além de recepcionar mal uma situação, você interpreta mal as circunstâncias. Você interpreta que aquilo veio para matar você, aquilo veio para destruir você, aquilo veio para lesar você. Meu irmão, minha irmã, a adversidade muitas vezes ela cai na minha vida porque ela quer me dar a oportunidade de chamar Deus para o jogo. Ele está dando a oportunidade de chamar o Senhor para resolver sua questão. Mas o rei se sentia sozinho, o rei não se sentia amparado, o rei não tinha intimidade com Deus, então ele não sabia jogar para Deus a responsabilidade do desafio. Estou me lembrando aqui de Daniel. Quando veio a adversidade no reino de Nabucodonosor, onde ele manda matar todos os adivinhos, todos os sábios do seu reino, porque ele estava desacreditado do grupo que estava servindo ali no reino. Ele achou que ele estava investindo mal, e então mandou matar todos, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam lá. Mas a adversidade vem para chamarmos o Senhor, para lutarmos junto conosco. Ali inicialmente veio a ordem do rei para matar. Mas quando Daniel ouviu falar que o rei tinha urgência em matar todos do reino, ele então buscou saber qual era o problema. E o problema era: o rei havia tido um sonho, e neste sonho ele desafiou os magos adivinhos para que não só desse a interpretação, como dissesse qual era o sonho. Coisa dificílima. Mas eu quero desafiar você, meu irmão. Deus adora um desafio. Deus adora uma circunstância difícil. Deus adora um problema. Deus adora uma barreira. Deus adora uma enfermidade, mas não é para matar nem te machucar, mas para que você tenha a oportunidade de chamá-lo para a sua guerra e ver o Senhor atuar como o Senhor é Senhor dos céus e da terra. E Daniel fez isso. Ele chamou então ali o general e disse: olha, tenha calma, chegue para o rei e peça a ele 24 horas. Antes de fazer mal aos meus amigos, antes de fazer mal àqueles que estão junto comigo aqui no reino.
E não só o Senhor vai me livrar, mas vai livrar todos os meus amigos que estão aqui junto. Somente me dê 24 horas. Que eu vou chamar o Senhor que responde demandas difíceis. Eu vou chamar um Deus que resolve causas impossíveis. E então ele chamou os amigos e disse: vamos orar e jejuar e vamos vigiar essa noite, porque o Senhor revelará a mim o que revelou ao faraó, a Nabucodonosor, ao grande imperador. E naquela noite, Deus transformou a adversidade em uma oportunidade. Primeiro, para Daniel conhecer e saber que o Senhor governa os céus e a terra, e que Ele fala o mais oculto do íntimo das pessoas. Daniel teve a oportunidade de conhecer um Deus que revela sonhos, que até então ele não sabia disto. Mas a adversidade o ensinou a buscar um dom, e esse dom foi manifestado a ele, e a partir daquele momento ele ganhou o dom de interpretar sonhos. Eu quero desafiar você, meu irmão, quando você vê uma adversidade, ela não vem para matar você, ela vem para tirar o melhor de você para fora. Quando o problema vem, ele não vem para destruir você, ele vem para tirar o melhor de você para fora. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que o rei agora, o rei de Israel, que estava agora diante de Naamã, ele se viu sozinho. E todas as vezes que nós nos vermos sozinhos em uma circunstância difícil, nós seremos tomados pela angústia, pelo desespero, pelo medo, pelo assombro. Mas no momento em que o Senhor for evocado, você vai ver que Ele vai traçar para você um caminho, um procedimento. Porque o Senhor é Deus das causas impossíveis. No momento em que o rei ficou sabendo, que rasgou as suas vestes, botou o pano de saco, ficou humilhado porque ele sabia que algo estava acontecendo, e ele suspeitou que o rei da Síria estava procurando ocasião para matá-lo, para destruir o reino. Ele não viu na adversidade a oportunidade, não viu. Mas quando o homem de Deus ouviu falar que o rei estava em apuros, ouviu falar que o rei estava humilhado, ele então ficou sabendo do que se tratava. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai vir ter comigo, e saberás que há profeta em Israel. E eu quero desafiar você, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo agora pela nossa rede de comunicação. Eu quero desafiar você, eu quero dizer para você, se você está como esse rei angustiado, desesperado, desesperançoso, eu quero convidar você a fazer parte deste grupo que está ministrando diante do Senhor, velando diante do Senhor por causas impossíveis, para que Ele venha na sua vida trazendo respostas sobrenaturais. E então o homem de Deus respondeu: deixai esse Naamã vir falar comigo, eu vou provar para ele que existe Deus em Israel. E eu quero dizer para você, aqui nesta comunidade, neste grupo que busca a presença do Senhor, aqui há um Deus de Israel, um Deus que responde, um Deus que cumpre, um Deus que traz cura, que traz milagres. Aqui existe a palavra viva, a palavra de transformação. Então, verso 9: depois Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Quem recebe essa palavra em nome do Senhor?
Senhor, nós recebemos essa palavra de cura. O profeta anunciou dizendo: simplesmente obedeça, cumpra, faça. E então ele deu uma voz de comando a Naamã dizendo: você é a única coisa que você tem que fazer, meu filho. Servir a Deus é a coisa mais simples que existe. Buscar o Senhor é a coisa mais simples que existe. O Senhor visita aquele que está na cadeia. O Senhor visita aquele que está no hospital, no leito de morte, num leito de enfermidade. O Senhor visita aquele que está perdido, aquele que está drogado, jogado num canto da rua. Aquele que se prostitui, que volta para casa angustiado, o Senhor visita este. Como eu já ministrei aqui anteriormente, o Senhor tem a alegria de ver os filhos frutificando, e mais alegria é de ver uma das suas criaturas se voltando para o leito do aprisco do Senhor. Porque ele diz que para a alegria do Senhor é quando um pecador se converte, é quando um pecador se volta. Mas eu não quero me voltar para o Senhor agora que estou doente. Meu irmão, o tempo é hoje, não é amanhã, é hoje. Enquanto eu não sair dessa situação, eu não vou estar com o Senhor. Meu filho, você já conhece o reino, volte. O tempo é hoje. Enquanto eu não mudar de vida, eu não quero voltar para o convívio da igreja. Porque eu sei que eu sou pecador. Meu irmão, o tempo é hoje. O Senhor está te chamando, é hoje. O Senhor, não importa como você está, que circunstância está a sua vida, Ele está te chamando, é hoje que você tem que vir. E Naamã foi. Mas Naamã tinha na cabeça o ato religioso. Naamã tinha na cabeça a religiosidade. Naamã não conseguia compreender a simplicidade do reino. Eu quero dar um testemunho para vocês aqui. E se for o caso, depois eu vou até organizar, Tássio, uma live desse testemunho. Ele é maravilhoso. Eu conheço uma pessoa, mora lá em Feira de Santana. Eu vou falar primeiramente com ela e depois eu vou falar o nome dela, para resguardar se assim ela quiser. Mas eu vou dar esse testemunho para que você compreenda que aqui nesta casa existe Deus de Israel. Ela descobriu que estava com um problema no baço. Não, no pâncreas. Não no baço, no pâncreas. Ela começou a sentir muito mal, ter descontrole da glicemia. Aí então ela foi hospitalizada, e quando ela começou a fazer os exames, o baço dela, o pâncreas dela, estava parecendo um cacho de uva, cheio de nódulos. E ele já não estava mais funcionando. Todos os lugares que ela chegava, nenhum médico queria fazer a cirurgia. Ninguém queria abrir, ninguém queria mexer. Porque sabia que o caso dela era muito grave. Muito grave. E que ela tinha pouco tempo de vida. Então, na época eu até liguei para o Israel Lucas, que estava fazendo faculdade lá na faculdade pernambucana de medicina lá de Recife, para ver se tinha alguém lá que pudesse nos auxiliar nesse processo. E então nós ficamos sabendo de um centro lá em São Paulo, lá em Belo Horizonte, não, em São Paulo, Franca, Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto é o lugar. E lá em Ribeirão, eles abriram e fizeram a cirurgia. Eles retiraram todo o pâncreas dela. Todo. E eu lembro que quando eu estava em casa, eu tenho uma relação com ela, eu estava acompanhando o caso. Então o Senhor começou a me incomodar, o Senhor começou a queimar no meu coração.
E era 10h30 da noite. Eu falei, meu Deus, 10h30 da noite. Eu orando por ela e aquela aflição no meu coração. Eu falei, vou ligar. 10h30, não é horário para ligar para ninguém, nem para ligar alguém que esteja no hospital. Mas a palavra profética estava queimando no meu espírito. E eu liguei para ela. Quando eu liguei para ela, ela, bispa, que foi, minha amada? Eu estava aqui em oração, Deus me convulsionou através de oração. E eu sinto que Deus quer falar com você. Me diga o que está acontecendo. Ela, bispa, o médico disse que essa noite, se os meus rins não voltarem a funcionar, os meus órgãos internos não voltarem a funcionar, eu vou entrar em óbito. E ela chorava de convulsionar. Os meus rins não estão funcionando, o meu fígado não está funcionando. E eles me deram 24 horas. Se algo não acontecer comigo de hoje para amanhã, eu entrarei em falência múltiplas de órgãos. E o médico, eles usam esse termo, né? Me desenganou. Ou seja, a sua chance de morte é 90%. E eu estou aqui desesperada. Eu falei, olha, ouça o que eu vou lhe dizer. Só ouça. Tem profeta nesta casa. Tem alguém que anuncia o reino de Deus na sua vida. E a partir de agora eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu ventre. E agora a palavra profética de vida vai começar a atuar nos seus órgãos internos. E você será restabelecida no seu fôlego, no seu vigor, na sua força e na sua cura. Põe a mão agora sobre o seu ventre. E você em silêncio, você só vai ouvir a palavra de Deus. E ela vai entrar em todos os seus órgãos. E você terá recuperação. Ouça o que eu vou lhe dizer. E ali, meu irmão, uma coisa que Deus tem me ensinado é orar. O Senhor tem dito, quando você tiver um problema, não lance suas orações ao vento, mas dê ordem ao problema. Se é esse copo, ordene ao copo. Se é uma pessoa, ordene a pessoa. E então eu comecei a ordenar dizendo, fígado, eu te ordeno, volte a funcionar agora. Rim, eu te ordeno, volte a funcionar agora. Pulmões, eu te ordeno, sejam recuperados agora. E comecei a profetizar órgão por órgão. E comecei a declarar que a vida de Deus começaria naquele momento. Enquanto eu comecei a ministrar, ela começou a me dizer, bispo, eu estou sentindo um fôlego, um calor saindo de dentro de mim. Falei, é o Espírito Santo regenerando os seus órgãos internos. Simplesmente creia. Eu creio, eu tomo posse, eu creio, eu tomo posse. E nós ministramos. E não precisa ser 10 horas não. Nós ministramos 15 minutos. E eu despedi ela em fé dizendo, amanhã, quando eu te ligar, você vai me dizer, bispa, todos os meus órgãos voltaram a funcionar, porque a partir deste momento, a morte que operava na tua vida, começa a imperar a vida do Espírito Santo e não mais a morte. Eu creio, eu tomo posse. No outro dia de manhã, eu vou dizer, a gente é profeta, na hora a gente está cheio de fé, mas quando eu liguei, meu coração palpitou. Porque eu tanto podia ter recebido, entrou em óbito, ou como está totalmente curado. Quando eu liguei, que eu ouvi, oi bispo, eu falei, glória a Deus. Bispo, meus rins voltaram a funcionar, o meu fígado voltou a funcionar. O médico me disse que essa semana eu já posso ir embora. Ele não entende, mas os meus órgãos voltaram a funcionar. Eu estou com as minhas funções hepáticas de novo funcionando. Eu estou com todas as minhas taxas se equilibrando. E eu não tenho nem o pâncreas. Ninguém aqui no hospital está entendendo o que está acontecendo comigo. Isso é a palavra profética. Tem Deus de Israel nesta casa. Tem poder profético nessa casa. Tem unção profética nessa casa. E assim foi. E essa mulher,
que tinha um diagnóstico, ou melhor, o prognóstico, com expectativa de vida de 6 meses, já vai fazer 5 anos. E ela já se restabeleceu, ela já voltou para o seu trabalho, hoje ela trabalha normalmente, está seguindo a vida dela, porque a palavra profética a alcançou. Ela não se desesperou. E eu quero dizer algo para você essa noite, meu irmão, minha irmã. Naamã estava debaixo de um espírito religioso. Ele imaginou que o profeta deveria sair, recebê-lo em honra, tocar na ferida, orar ao Deus do céu, e então o Senhor o curaria. Ele imaginou que Deus faria isso. Mas Deus estava desafiando Naamã a tirar a religiosidade do coração dele, para entender que relacionamento com Deus é intimidade, não é religiosidade, é intimidade, é estar próximo. Deus quis se manifestar para Naamã dizendo: não sou um Deus distante não, eu sou um Deus de perto, não sou um Deus de longe não, onde alguns podem me tocar, não. Todos aqueles que obedecem a minha palavra, eu os toco e eu os curo. Mas Naamã estava imerso à religiosidade, ele estava diante da oportunidade dele de ser curado. Mas ele também reagiu mal, assim como o rei de Israel. Ele reagiu mal e deixou o orgulho e a religiosidade tomar conta do coração dele. Assim, isso é humilhação. Eu vim de tão longe, carrego mais de 9 milhões de reais aqui em presentes, e esse homem nem vem me ouvir, nem me receber, e diz para mim: ó, meu filho, vai até o rio Jordão. Não é qualquer rio não, é o Jordão, porque é o rio que passa na terra de Deus, de Israel. É para mostrar que é na terra de Israel, é para mostrar que é neste grupo, neste povo, que Deus habita e responde. Vai lá, se lave 7 vezes, não 5, não 4, não 8, 7. Entre na água 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, você vai levantar curado. Aí fica aquela pergunta: por que Deus não poderia ter curado ele na primeira vez que entrou dentro do rio? Porque muitas vezes Deus quer testar se você quer mesmo o milagre. Muitas vezes Ele quer testar se você realmente deseja muito aquilo. E o profeta anunciou, nem olhou para Naamã. E Naamã ficou amargurado, ressentido. Ele se sentiu humilhado, porque, de acordo da visão religiosa, o céu tinha que ter rachado para ter certeza que Deus responde a oração. E eu digo para você, meu irmão, Deus responde a oração no quietinho, na oração silenciosa, na oração que é clamor, na oração que é sussurro, na oração que é um berro, na oração que é gritado. Deus responde de diversas formas. Não enquadre Deus. Deus não se enquadra do jeito que você quer que Ele faça. É Ele que faz, não é você. É no tempo dEle, do jeito dEle, da forma dEle, no momento que Ele achar que deve. Então Naamã, diante da oportunidade dele, ele ressentiu e foi embora. Mas louvado seja Deus por homens sensíveis e maduros. O servo chega para Naamã falando: Naamã, pelo amor de Deus, nós andamos, 2.000 quilômetros em cima desses camelos, em cima desses cavalos. Viemos no risco trazendo mais de 8 milhões de presentes.
O Senhor estava disposto a dar 8 milhões para esse homem e não está disposto a se deitar nas águas do rio barrento do Jordão para ser curado. Que coisa maluca é essa? Você é capaz de fazer um sacrifício imenso, mas não é capaz de se ajoelhar em oração pedindo a ajuda do Senhor? Que orgulho é este? Mas o servo chega para o Senhor falando: por favor, meu Senhor, o que te custa? Só obedece. Vai ressentido, vai amargurado, vá, mas obedece. Só obedeça. Aprenda o princípio da obediência no reino. Só. Aí Naamã olhou aqui, já que eu estou aqui mesmo, já que eu passei por tudo isso, não é possível que eu vou voltar para Israel leproso. E lá ele se deitou nas águas. E na 7ª vez que ele se levantou curado. Então, meu irmão, minha irmã, nós estudamos aqui 4 pessoas. A serva, que na adversidade viu a oportunidade de crescer dentro da casa de Naamã. O rei de Israel teve a oportunidade e ele fracassou na oportunidade dele. Teve Naamã, que teve a oportunidade e fracassou da primeira vez, mas ele teve a segunda oportunidade para fazer aquilo que é certo. E Eliseu viu na adversidade a oportunidade para manifestar o poder de Deus na vida daquele homem. Quando Naamã se levantou curado, ele estava tão cheio da graça e do poder de Deus que ele correu para Eliseu e chegando lá e disse: meu Senhor, recebe todos os meus profetas, recebe todos os meus presentes. Ele olhou para Naamã e disse: não, esses presentes não são meus. Eliseu também foi testado. Ali também era uma adversidade. Eliseu não negociou a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que sair para alguém que mereça a palavra, não para alguém que pague pela bênção. Isso se chama graça. Se Eliseu tivesse recebido, ele não mostraria para Naamã o poder da graça. E Naamã ficou tão impressionado com aquilo, porque viu o poder de Deus sem a riqueza. Ele viu o poder de Deus de forma unitária, onde não há maiores nem menores. A palavra de Deus vai sair para Naamã, que traz 9 milhões de reais para entregar para o profeta, mas a palavra de Deus vai sair para a viúva do profeta, que não tinha o que comer, só tinha uma botija e um pouquinho de azeite. A palavra profética vai sair para a viúva de Serepta, que não tinha nada para comer, a não ser um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite e alguns gravetos para comer o último bocado que ela tinha e morrer junto com seu filho. Para que você entenda que o poder de Deus vai chegar para qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Mas não confunda a manifestação do poder de Deus com religiosidade, porque isso não é a mesma coisa. E então o homem de Deus também foi testado para saber. E Geazi também foi. E a oportunidade que Geazi teve, ele perdeu. E Naamã estava tão cheio da presença que chegou para Eliseu e falou: eu compreendi como cultuar o Deus de Israel. É só inclinar a cabeça e chamar por ele. Eu falei: isso mesmo, meu filho. E eu peço-te, Eliseu, me deixe carregar um pouquinho dessa terra, para que quando eu chegar na minha terra, isso me faça lembrar que foi na terra de Israel que eu encontrei o Deus vivo. Para que eu nunca me esqueça
do poder que me alcançou na forma mais simples possível. Então, meu irmão, você está num leito de morte. Se você virar seu rosto para o canto da parede, chorar e pedir que o Senhor tenha misericórdia de ti, Ele vai ter. Se você estiver no fundo do poço e pedir pelo Senhor, pela misericórdia dEle, você vai ter. Porque existe uma canção que diz: quem já pisou no Santo dos Santos não sabe mais viver em outro lugar. Porque aonde clamar, não importa como, não importa que circunstância, não importa onde você esteja, aonde você clamar, Ele vai ver. Ele vai ver. Então, meu irmão, feche os seus olhos aí onde você está. Oh, Deus, eu me rasgo por inteiro, Senhor, porque eu sei. Ele é santo e vai te visitar onde você está. Simplesmente feche os seus olhos e deixe a presença cair. Bispa, mas eu já fiz tudo de errado. Não importa, não importa. Aonde você estiver, se você abrir seu coração, Ele vai visitar você. Mas eu estou dentro de uma prisão, eu fiz coisas terríveis. Não importa, o Senhor te alcança hoje. Não importa. Eu me rasgo, Oh Deus, por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente. eu peço que essa presença aumente, 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 aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. É a presença, Mas peço é a presença. a tua presença. Aumente, aumente na minha vida, na minha vida. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei longe dos santos, dos santos. Não sei mais viver. Oh Deus, declare: se eu passar. E se eu passar pelo fogo, É no fogo que a adversidade está, temerei. e a oportunidade também, mas a glória estará contigo. Eu entrarei longe dos santos, O Santo estará com você. não sei mais viver. O rebalababa xerecandalai. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, E quem já pisou
Você que já pisou, Santo dos santos, volte, volte, volte. É aqui o seu lugar. É nos átrios do Senhor. Aonde você estiver, pela glória, só basta abrir tua boca e clamar, e clamar, e clamar. E Ele estará com você. Você que está adorando o Senhor aí na sua casa de joelhos, chorando e ministrando, ministrando a presença. É aí, é aí, é aí que a glória de Deus vai estar. É junto de você, é junto de você. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Se estiver no sofrimento, se estiver na dor, se estiver na tristeza, se estiver no medo, se estiver na angústia, se estiver no desespero, se estiver na solidão, se clamar, a glória vai vir. Porque Deus é atraído não pela religiosidade, não é atraído pela riqueza que você tem, não é atraído pelo trabalho que você tem, não é atraído pela intelectualidade que você tem, pelo conhecimento, pela sua sabedoria. Não, meu irmão. O que atrai a presença de Deus para a tua vida é o seu quebrantamento, é o curvar-se, é o confiar, é o esperar, é o ter fé. É isso que atrai o coração do Senhor para você. Isso você tem. Isso você tem. É só abrir e você vai ver os milagres que Ele fará. Senhor Jesus, a todos estes que estão clamando agora por todos os lugares, que estão de joelhos, que estão de choro, que estão de espírito aquietado, que estão ouvindo, que estão paralisados diante da Tua presença, com diversas necessidades. E essas necessidades são a oportunidade que essas pessoas têm de ver o milagre do Senhor apontar hoje na vida delas. Por isso, Senhor Jesus, eu quero pedir agora que o Seu Santo Espírito vá. A palavra profética sai desse lugar e vá, e encontre cada pessoa que está clamando por essa glória. Encontre, para que o Senhor traga respostas dos milagres suplicados ao Senhor essa noite. Eu creio, e eu declaro, e eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Isso aí, meu irmão. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde
onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Bispo de Paula, quero agradecer você que esteve aqui comigo, que esteve aqui em oração, que esteve nesse momento de súplica. Deus abençoe e anote essa data. É a data do seu milagre. Amém. Que maravilha! Coisa maravilhosa é poder ouvir a palavra de Deus e um maná novo descendo dos céus. Por isso eu quero animar você que está me ouvindo agora, que está ligado conosco. Amanhã mesmo nós estaremos disponibilizando esta ministração e as outras, as anteriores, do pastor Miller, pastora Raquel, do pastor Jorge, Fabiano, as ministrações que também já ministrei, estão todas elas no Facebook, também no Instagram também já está, e ela também está no YouTube também. Se você jogar lá Comunidade Cristã Rehoboth, aí você vai localizar. E eu gostaria muito que você pudesse compartilhar essas ministrações com outras pessoas. Talvez você não saiba como dizer, como falar, como ministrar, como pregar, como chegar a uma pessoa. Mas você compartilha esta palavra. Talvez no primeiro momento ela resista, mas com um toque do doce Espírito, ela clica ali e começa a ouvir, e ela vai ser tocada. E aquela pessoa será totalmente levada a crer, a acreditar que no meio da adversidade haverá saídas de Deus para a vida dela. Ela aprenderá com toda certeza com Naamã, com aquela garotinha. Aquela garotinha então é a que mais me chama a atenção de todos, muito mais do que Naamã, mais do que todos. Por quê? Porque ela estava lá, a Bíblia Sagrada diz que numa das incursões que Naamã fizera, ele a levara como escrava, gente. Ela era simplesmente uma menina que foi capturada na guerra, e ela estava na casa de Naamã, não estava lá a passeio, ela estava como uma serva, como uma escrava. E ela poderia estar agora totalmente tomada de raiva, de amargura, de ressentimento. E quando ela viu Naamã totalmente leproso, ela poderia dizer: toma, olha o jeito goiano de falar, ó. Toma, maldito, você me capturou, tirou da minha terra, me trouxe como escrava, e agora você é um leproso maldito. Ela poderia dizer isso. E tomara que morra logo. E para ser mais claro ainda, quando você tirar essa gandola, tirar essa farda, que essa lepra contamine também a sua esposa e seus filhos. Usar o fato de ter sido capturado como vingança. Mas não, ela havia perdoado eles, porque ela sabia que naquela adversidade Deus tinha um propósito, e o propósito era simplesmente alcançar o seu opressor, aquele que a capturou. O objetivo de Deus ter levado, ter permitido ela ir, era porque Deus queria alcançar a Naamã através dela. Não foi através de Eliseu, foi através dela. Eliseu foi apenas o canal. Mas se ela não tivesse dito, não tivesse falado, não tivesse perdoado, não tivesse livre no seu interior, entendendo que naquela adversidade Deus tinha um propósito, que era exaltar o nome dele, eu imagino que a partir daquele dia, quando Naamã voltou totalmente curado, você acha que ele ia limpar chão? Raciocina comigo. Você acha que ele ia lavar vasilha, querido? Você acha que ele ia lavar roupa? Ó, naquela época não tinha máquina de lavar, não. Era, na mãozona braba. Você acha que ele ia lavar roupa a partir daquele dia?
Depois daquela direção, aquela menina, a partir daquele dia, fora tratada igual aos filhos para melhor, porque ela tinha uma direção de Deus. Ela viu na sua adversidade a oportunidade de ser livre, porque ela era livre. E eu quero te animar, espalhe essa ministração, fala de Jesus, manda ela para outras pessoas. E por falar nisso, eu quero mandar um abraço todo especial agora para Mara, para Yolanda, para Rose, ou aliás, para Rosa, para Sandra, para Eliene, para Rose também, para o Dionísio Rios aí da Ceazinha, Deus abençoe, amigo. A Josimeire Lima, que está ligado conosco, Deus abençoe. O Cleison Oliveira, Cleison com 2 S. O Ailton Rodrigues, que está aqui assistindo o culto conosco ao vivo aqui hoje. A Dona Maria José, a Fernanda Fernandes, a Paulina Trindade, a Valquíria Coimbra, Deus abençoe vocês, queridos. O Lázaro Divino lá de Goiânia, está ligado conosco. O Orlando, a Céia, a Júlia, a Giane, a Jaira, Luiz Arcanjo, Toninho, Pastor Antônio, Pastor Toninho, a Dirlene, a Ivone Ramos. Deus abençoe você, Ivone Ramos, que o Senhor te abençoe ricamente. A Deusdete, a Araci, a Raquel, a Dona Eunice, a Suzana Adriana lá em Feira de Santana, amiga querida do coração, Deus abençoe você, ó. Beijo, amiga, beijo mesmo, que Deus te abençoe, você tem um testemunho maravilhoso. Conceição Carvalho, o Robson Figueiredo, o Danilo Passos, que Deus abençoe. Aquela em Pâmela, minha sobrinha lá em Goiânia. A Anne Lucas, juntamente com o Elton, estão ligados conosco. A Fabiane Menezes, a Anne Mota, Miller Carvalho, a Manu Barros, o Márcio Melo, a Mônica Assis, Paulão, juntamente com o Gustavo, juntamente com o Leonardo, Deus abençoe. A Andressa Liz, nossa filha amada, junto com Israel Lucas em casa, Deus abençoe. A Iris Paula, a Iris Lene, Lila, minha irmã lá em Goiânia, Deus abençoe você. A Liliane Ferreira, juntamente com o Dielson, Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem ligados conosco. Compartilhe essa mensagem. Toda quarta-feira às 19h30 e domingo às 18 horas. E eu quero ler um texto ainda com você. Salmo 101, versículo 6 diz o seguinte: 101, verso 6: os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. A palavra do Senhor aqui ela é muito clara, que os olhos do Senhor procuram os fiéis, aqueles que têm um coração fiel na terra, ou seja, que estão sobre a terra, mas têm um coração fiel. E ele diz: esse estará comigo, esse andará pelo caminho reto, e este me servirá. Deixa eu dizer algo a você. Uma das áreas mais delicadas na nossa fé, nos momentos de grandes tribulações, nos momentos de grandes ataques malignos sobre a terra, é a área dos dízimos e ofertas. Só dizima e oferta, só permanece dizimando e ofertando aqueles que são fiéis. Estão sobre a terra, são fiéis e permanecem fiéis. A Bíblia diz que o Senhor procura estes, e estes estarão com Deus. Quando a pessoa congrega, ela está firme, ela está aliançada, e vem a adversidade, e ela deixa de dizimar e ofertar, deixa de continuar fazendo a manutenção da casa do Deus que ela serve. Essa pessoa de fato está andando com Deus? Será que o maligno não está tocando na alma dela, no espírito dela, para tirá-la da fidelidade?
para tirá-la do propósito, que até então, congregando no dia a dia, na normalidade, ela era fiel. Mas desde que começou a Covid, ela parou. Parou por quê? Porque o dardo inflamado, a seta inflamada, está dizendo a você: não dizime, não oferta, porque esse dinheiro será usado para a sua manutenção. Ô amigo, quem cuidou de você a tempo inteiro, a vida inteira? Não foi a sua fidelidade a Deus e Deus fiel a você? Não foi a minha fidelidade a Deus e a fidelidade de Deus a mim? A nossa fidelidade a Deus atrai a fidelidade de Deus para nós. Por isso eu quero te animar. Por algum motivo você não dizimou, ofertou esse mês, no mês passado, faça isso essa semana. E é engraçado que às vezes alguns ainda chegam e dizem o seguinte: eu até queria ir levar na igreja, mas eu estou de quarentena. Mas é engraçado que essa mesma pessoa, ela sai de casa para ir no supermercado e vai nos dias às vezes lotado, e ela acha que lá ela vai ser protegida, e se ela vier aqui na congregação para trazer o dízimo dela, ela será contando. Você perdeu o juízo. Aqui nós temos todos os cuidados necessários, mas é de extrema importância a sua fidelidade. É de extrema importância. E nós estamos agora, de hoje para amanhã, ajustando para fechar o nosso caixa do mês passado. Para fechar o nosso caixa do mês passado. E vamos fechar no azul. E eu quero te dizer algo: se você não permanecer na fidelidade, eu estou nisso há anos demais para te dizer muito simplesmente o que o tio de Esther falou para ela. Se a sua fidelidade não for acionada, Deus levantará outro modo, outra maneira, outro fiel para permanecer na fidelidade e cumprir o propósito e o projeto. Outro será levantado. Mas o propósito de Deus é que eu e você permaneçamos. Portanto, faça isso esta semana. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor procura os fiéis da terra, e que o Senhor possa alcançá-los agora, que sejam tocados para dizimar e ofertar esta semana, ó Deus, de maneira especial. Que o Senhor possa mexer no interior de cada um de nós, que nós já fomos achados, o Senhor estava procurando, o Senhor já nos achou. Nós não vamos perder o princípio da fidelidade, porque nós estamos com o Senhor, estamos contigo o tempo inteiro, como está escrito no Salmo 101, versículo 6. É isso que cremos e é isso que profetizamos em nome de Jesus. Está ligado conosco também a Aline, a Bárbara Milena, a Bianca Nascimento, a Dailane, Fabiano, Letícia, Lorena, Samir, Wagner. São os jovens que estão ligados conosco. Deus abençoe vocês, ok? Obrigado pela sua audiência conosco, pelo seu carinho. E nós vamos terminar agora a nossa reunião. Eu quero orar pela sua semana, que seja uma semana graciosamente abençoada. Pai Santo, nós oramos, ó Deus, que nenhuma adversidade chegue além da que está posta aí na terra, Senhor, no externo. Mas se vier, nós tiraremos proveito no meio dela. Nós cresceremos nela. Nós veremos milagres. Nós veremos saídas de Deus. Nós veremos o processo de Deus. Nós veremos o propósito de Deus nos alcançando e nos levando, Senhor, ao melhor do Senhor. Por isso a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, sexta, sábado e domingo, cada dia, cada hora, nós veremos, ó Deus, cada um de nós levantando e profetizando. No meio da adversidade, eu encontrarei o meu Deus, e eu encontrarei o meu milagre, eu encontrarei a minha saída, eu verei a minha vitória. É isso que nós profetizamos
nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nome do meu Senhor e do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês e até quarta e domingo, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Obrigado.